Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Ítalo, tá? E hoje nós vamos ter aí um aulão de HTML e CSS. Já tenho aqui tudo preparado para falar sobre as principais tags aí de HTML. Por quê? Porque nós temos alguns projetos aí para entregar para vocês no canal. E essa aula é muito importante para você que é iniciante, tá? Você que tem mais experiência, tranquilo, convido você a assistir do mesmo jeito. Mas você que está começando, com certeza é uma aula que vai ajudar muito, tá? Pessoal, sem mais delongas, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. Aqui do lado, né, para mim, do meu lado esquerdo aqui, tem o QR Code do Telegram e do WhatsApp para vocês entrarem no grupo, tá? E só reforçando uma orientação importante, o link do Google Drive, tá? Que nós vamos inserir todas as imagens e até mesmo de outros projetos, tudo no Telegram, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui para minha tela. Eu já deixei separado o conteúdo aqui, as principais tags mesmo, tá? HTML. A gente vai começar utilizando o Visual Studio Code, tá bom? Se você não instalou ainda, vai ter um card no vídeo e eu convido vocês a fazerem o download aí, tá bom? Assistir o vídeo para fazer o download e instalar a extensão. Eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho. Essa pasta nós vamos chamar ela de HTML mesmo, tá? Vamos abrir o Visual Studio Code. Geralmente eu utilizo linha de comando, tá pessoal? PowerShell, mas como é um aulão voltado aí para iniciantes, então vamos, né? Vamos com calma aí. Bom, ele já abriu aqui, então qual que é a ideia? A gente carregar essa pasta, tá bom? Então muito simples, é só vir aqui em File, Open Folder, tá? Ele vai abrir a janela para nós e aí só selecionar aqui, ó, área de trabalho, a pasta que nós criamos, já para ele fazer a seleção aí. Bom, pasta selecionada, a gente já vai começar aqui, pessoal. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos vir aqui nesta parte cinza mais clara e vamos criar um arquivo, um arquivo mesmo aqui, né? HTML, tá bom? Então new file, vamos escrever index.html, tá? Por que index, né? Index, pessoal, funciona assim, para vocês entenderem. O navegador, ele precisa identificar no teu site um arquivo principal. Então, quando você escreve index.html, o navegador entende, ele olha e fala: poxa, é esse arquivo aqui que eu tenho que processar primeiro, tá? Ou seja, abrir primeiro para todos verem no site, tá bom? Então, mais para vocês entenderem aí de uma maneira bem objetiva, bem simples, tá? Bom, o VS Code ajuda bastante a gente, né? Então o que nós vamos fazer aqui dentro? Vamos escrever HTML e ele já vai sugerir aqui 3 opções. O HTML atualmente está na versão 5, tá? Então vamos selecionar aqui. Ele já vai criar uma estrutura básica para nós. Eu vou falar aqui rapidinho, tá? Sobre essa estrutura. Bom, aqui ó, doctype HTML, basicamente você está dizendo pro navegador que você vai criar um documento HTML, tá bom? Esse HTML-lang aqui, o que ele faz? É a linguagem, tá? Então, como nós estamos aí no Brasil, falamos português, eu vou alterar aqui para PT-BR. E aperta Ctrl S para salvar, tá pessoal? Ó, salvar sempre, vocês vão utilizar muito Ctrl S aí, tá bom? E vocês vão entender o porquê, eu não vou falar agora, tá? Mas vou dar uma dica, quando surgir algum erro de código que não compilar, testa o Ctrl S aí. É só uma dica. Bom, o MetaCharsed UTF-8, o que ele ajuda? Ele ajuda, pessoal, o navegador a interpretar alguns caracteres, tá? Então pode acontecer, principalmente na língua portuguesa, a nossa acentuação é muito rica, né? Então, se você não colocar esse tipo de parâmetro aqui dentro da tag head, né, que é onde nós utilizamos essas meta tags, tá? Pode ser que na hora que você escrever alguma palavra ali, enfim, no teu site que tem acento, dê aquele erro, sabe? Um monte de letra estranha, é por conta disso. Esse metaname viewport aqui, ele é para mobile, tá, pessoal? Isso aqui é para poder ajudar aí em relação a mobile, né? Tem uma descrição técnica que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui.
Um termo mais técnico, tá? É que o meta tag, né, viewport, ele é uma tag importante para HTML para tornar as páginas web responsivas em dispositivos móveis, tá bom? Então só uma explicação bem breve aí para vocês. Vamos dar continuidade. Como eu falei, a tag head, ela serve para colocar as meta tags, né? O que acontece? Geralmente ali dentro do head nós colocamos o quê? Quando nós queremos, por exemplo, puxar uma fonte diferente ali, de preferência do Google Fonts, por exemplo, a gente vai colocar essa meta tag aqui dentro. Conectar o CSS, tá bom? Vamos falar também nessa aula. Nós podemos fazer isso aqui e também aqui no body, tá bom? Mas isso é mais pra frente, tá? Então, basicamente é isso, tá? Nós colocamos também o JavaScript aqui dentro do head, conseguimos chamar ele ali também, tá? Pessoal, Title, muito simples. Se vocês acompanharam a aula de instalação do VS Code, então vocês instalaram a extensão do Live Server, né? Nós vamos utilizar ele nesse momento. O que nós vamos fazer aqui? Bom, eu vou dividir minha tela para vocês entenderem melhor. E eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo que nós criamos e vou clicar em Open Live Server. Olha só o que ele vai fazer aqui. Ele vai abrir para nós aqui um endereço, né, local, tá, na nossa máquina aí, mas para a gente poder acompanhar em tempo real. Então, por exemplo, esse title aqui é justamente o nome do site. Então, acredito que vocês que entram em vários sites aí durante o dia, né, com celular, vocês irão perceber que aparece esse nome aqui. Então, nós vamos mudar ele aqui, ó. Aulão de HTML e CSS. Vou dar um Ctrl S e ele já vai processar. Olha que bacana. Então, esse é o title, tá bom? Bom, o body basicamente é o que eu citei aqui, mas ele faz o quê? Tudo que é relacionado a item que você quer que apareça para o usuário ver é dentro dessa tag. E vocês podem perceber algo aí muito bacana, né? A tag body, ela inicia aqui em cima e ela também finaliza aqui embaixo. Qual que é a diferença? É que ela possui essa barra aqui. Então, quando vocês verem uma tag que possuir, né, uma barra aqui, ó, ela é uma tag de fechamento, tá? Nós vamos falar nesse aulão de uma tag que não tem fechamento. Pode ser que tenha outras também, deixei separado aqui, mas pode acontecer. Por exemplo, a tag BR, ela não precisa ter fechamento. Ela é uma tag de quebra de linha. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então vamos avançar mais um pouco aqui. Eu deixei minha colinha aqui para falar com vocês. Vamos fazer a tag aqui H1. Eu vou escrever H1 aqui dentro. O VS Code já sugeriu aqui, pessoal. É muito simples. Quando ele sugerir, só apertar Enter, tá? Ele já vai criar a tag de abertura e de fechamento. O que essa tag faz? É mais fácil eu mostrar na tela. Vou escrever aqui dentro, título. Observem que eu escrevo entre as duas tags, tá bom? Pega a visão. Vou apertar um Ctrl S aqui e ele já vai retornar. Então é isso que essas tags H1, H2, H3 vai até H6. É isso que elas fazem, tá? Então eu vou colocar aqui rapidamente H2. Eu vou dar uma pausa no vídeo só para não ficar muito longo, tá bom? Bom, voltei aqui, pessoal. Vocês podem ver que eu já fiz desde o H1 até o H6. Vou fazer uma pequena pausa aqui para vocês até pararem o vídeo para anotarem. Certo. Então o que acontece? Vocês podem perceber, muito simples, né? H1 é o maior tamanho. E aí, conforme for avançando, H2, H3, H4, ele vai diminuindo, tá bom? Serve para títulos. Vamos avançar. Temos a tag P, tá? O que a tag P faz? Parágrafo. Então vamos escrever dentro das duas ali, Loren, tá? Aperto Enter, ele já vai, o próprio VS Code, ele vai puxar aqui um texto fictício pra gente, para preencher, tá vendo? Ó? Então a tag P, ela serve quando nós queremos inserir um parágrafo ali dentro, tá? Vamos avançando aqui. Tag A, essa é muito bacana, pessoal.
ela serve para link, tá? Eu vou escrever aqui o A, vou descer até essa opção A, dois pontos link, vou dar um Enter e olha só, ele já criou aqui para nós. O que eu vou fazer? Eu vou escrever a palavra Google aqui dentro, vou dar um Ctrl S. Olha só, ele já apareceu aqui no navegador, ó, se eu passar o mouse em cima, já apareceu a mãozinha para nós. O que eu vou fazer? Entre essas duas aspas duplas, tá vendo? Eu vou apagar aqui. Nós vamos escrever o site. Então vou colocar https www.google.com.br. Antes de eu executar isso aqui, eu vou ensinar algo legal. Se eu clicar agora neste item do Google, ele vai substituir essa aba que eu estou pela página do Google. Eu não quero isso, tá? Eu quero que ele abra numa nova aba aqui, tá bom? Inclusive, isso é uma técnica de SEO. Vamos falar bem mais pra frente. Então, depois dessas aspas duplas, eu vou escrever aqui target, tá vendo? Vou dar um Enter e vou selecionar aqui a opção blank e vou dar um Ctrl S para salvar. Olha só, quando eu clicar aqui no Google, ele já vai abrir em uma nova aba, né? Bacana. Vamos avançando aqui. Bom, já deixei separado aqui a tag IMG, que é a tag de imagens. E ela é aquele exemplo que eu citei. Ela não precisa ter fechamento, tá? Ter uma outra tag com a barra aqui. Então nós vamos escrever IMG. Bom, pode ser assim, tá? Eu vou fechar aqui apenas. E vocês podem ver que eu fechei e ele não criou uma outra. Então isso comprova que ela não tem aquela outra tag de fechamento. Aqui dentro nós vamos escrever a palavra SRC. Vou dar um Enter. Para que serve o SRC, né? O SRC é justamente a linha de código, né? Vamos dizer assim, a linha de marcação para fazer uma consulta aqui no nosso arquivo e trazer essa imagem aqui para a tela. Então, ou seja, é aqui que a gente define o caminho para encontrar a imagem, tá? Vamos deixar vazio por enquanto. Vou escrever aqui a linha de marcação Alt. O que ela faz? É o nome, né? Vocês vão entender melhor agora. Vou colocar imagem, vou dar um Ctrl S. Ele vai aparecer aqui. Por quê? Porque está vazio. No momento que eu preencher esse SRC aqui com a imagem, este título daqui ele vai sumir, tá bom? Bom, eu vou fazer uma quebra de linha aqui só para não ficar junto, tá? O Google ali. Não é correto, tá? Fazer dessa forma, só fiz aqui para questão de exemplo mesmo. Bom, vamos aqui no Google rapidamente. Vamos pesquisar aqui uma imagem. Vou colocar logo HTML. Vamos fazer um download dela aqui. Acho que pode ser essa. Bom, eu vou salvar como? Eu vou salvar esta imagem justamente na nossa pasta, tá bom? Na área de trabalho, HTML, aqui dentro. Vou colocar HTML underline logo, pode ser. Vou salvar. Escolha a imagem que vocês quiserem, tá, pessoal? Pausa o vídeo aí. Quiser brincar agora, escolher uma imagem aí da sua preferência. Bom, como vocês podem perceber, já apareceu a imagem aqui. Mas isso, pessoal, essa maneira aqui não é a mais correta, não é a mais profissional. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui dentro, ó, e vamos vir em New Folder para criar uma nova pasta e nós vamos chamá-la de Assets, tá? Assets é um nome que é padrão, tá? Então, quando vocês forem aprender outros projetos, enfim, ou estiverem atuando aí na área de desenvolvimento, a pasta Assets, ela serve para guardar imagens, vídeos, tá? Áudios. Então vamos lá, vamos pegar essa imagem que acabamos de colocar aqui e clicar e arrastar aqui para dentro, tá? Então é para ela ficar dentro da pasta Assets. Beleza? Agora nós vamos vir aqui em SRC, vamos colocar uma barra e ele já vai sugerir, ó, o caminho que a gente quer. A nossa imagem está dentro da pasta Assets, então nós vamos vir em Assets, vamos selecionar a nossa imagem, dar um Ctrl S. Olha que bacana, ela já apareceu, tá?
podemos até fazer uma brincadeira aqui de inserir um tamanho, mas não é o foco agora. A gente precisa avançar aí para depois vir no CSS. Não vou usar nada aqui agora, tá bom? Bom, temos também as tags para criar listas ordenadas, tá bom? São tags muito utilizadas para fazer menu, tá? Aquele menu que você vê aqui em cima no site. Eu vou pegar a estrutura dela aqui para a gente ganhar tempo, pessoal, e já vou explicando para vocês como que funciona. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou escrever aqui, colocar uma tag H2, tá? E vou escrever lista de compras. Dá um Ctrl S, ele vai aparecer aqui para mim. Beleza. Aí aqui embaixo, já criei uma pequena lista aqui que nós vamos fazer, vocês vão entender agora. Vou colocar a tag UL, dá um Enter. Vamos dar mais um Enter para ela abrir dessa forma. Porque o que nós vamos colocar é dentro dessa mesma tag, na verdade, né? Então vocês vão perceber muito isso. Esta palavra título, ela está entre a tag de abertura e fechamento. Porém, mantivemos na mesma linha, né? Porque não faz sentido eu apertar um Enter e colocar esse H1 aqui para baixo, tá? Então isso vocês vão pegando com o tempo. Dentro dessa tag UL, nós vamos criar uma outra tag chamada LI. E aqui dentro nós vamos escrever, ó, maçãs. Vou dar um Ctrl S. Olha só, ele já começou a criar uma lista aqui. Vocês percebem que tem um ponto aqui, tá? Eu vou criar todas aqui e já volto com vocês, para a gente ganhar tempo no vídeo. Bom, já criei aqui, tá? A nossa lista não ordenada, tá bom? Então, o que acontece aqui? Dentro da tag LI, coloquei alguns nomes aqui, para vocês poderem ver a lista. E como eu disse para vocês, pessoal, vocês vão utilizar muito, tá? Listas ordenadas e não ordenadas para criarem menus. Agora eu vou falar um pouquinho para explicar para vocês o porquê de lista ordenada e lista não ordenada. Bom, pessoal, mais fácil, né? Eu colocar os códigos aqui para vocês e fica muito mais fácil de vocês entenderem, né? Então, por exemplo, já completei aqui, aproveitei e renomei aqui em cima, tá? Lista não ordenada. Geralmente a lista não ordenada é como o nome já diz, você não se preocupa com uma ordem, né? Você não quer ali uma sequência, que seja feita uma sequência. E geralmente uma lista não ordenada ela é representada pelos pontos aqui na frente, tá? Do lado esquerdo, as palavras. Já a lista ordenada, pessoal, ela olha só, ela é numerada, né? Então tem o número 1, número 2, número 3, número 4. E conforme eu for inserindo mais LIs aqui dentro, ele vai dando sequência aí aos números, tá bom? Então vamos caminhando aí, tem mais coisa pela frente. Nós vamos falar de um item agora e eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Eu vou até voltar a tela aqui para falar, para me comunicar melhor com vocês. Nós vamos falar da famosa div. Então, o que é a div? Imagine uma caixa. Imagine que agora você está aí na sua mesa, onde está o seu notebook, e você tem várias coisas na mesa. Por exemplo, eu tenho aqui o meu celular aqui em cima, eu tenho minha carteira ali no canto, eu tenho um relógio, eu tenho um fone. Tá, mas eles estão espalhados na mesa. Então, digamos que eu queira fazer uma organização aqui e eu preciso colocar todos esses itens em uma caixa. Por quê? Porque eu quero guardar todos eles em um lugar específico. Para isso, nós utilizamos a div, tá? A div, ela não é algo, uma tag visível, né? Ela é mais uma tag para organizar os itens, tá bom? Então, vamos para a tela aqui. Nesse momento, vocês não vão entender muito sobre ela, porque nós não aplicamos o CSS. Mas na hora que nós aplicarmos o CSS, que é para estilização, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele também, aí vocês vão entender, tá bom? Mas olha só, vamos vir aqui para a tela. Eu vou criar uma tag aqui, justamente chamada div, né? Você pode escrever div aí. E ela é, como eu falei, ela é uma caixa. Dentro dessa div, eu posso colocar o que eu quiser. E vocês podem ver, ó, que aqui dentro, ela não vai aparecer. Como que vocês podem entender, pelo menos visualmente nesse momento, o que é uma div? Olha só, eu vou pesquisar um site aqui agora, tá? Vou abrir ele para vocês e eu vou tentar passar, né? Vou me esforçar para passar essa ideia, para vocês começarem a interpretar já e criar aquele espírito mesmo de desenvolvedor. Olhar ali para a tela e começar a identificar. Quer ver? Vamos lá.
Bom, vamos lá, né? E mais uma vez estou abrindo aqui o site da Netshoes, né? Porque eu acho ele muito bonito, né? Eu gosto muito de front-end, muito de design, então eu sempre venho nesse site para ver. Quando eu quero alguma referência para a loja, então nem se fala. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Lembra que eu falei para vocês que a Div é como se fosse uma caixa? Eu tenho vários itens meu aqui em cima dessa mesa, só que eu quero organizar eles num lugar só, né? Porque se eu precisar guardar, eu vou saber onde está a carteira, eu vou saber onde está o relógio, por exemplo, aqui o celular, todos em um só lugar. Então vamos analisar aqui o site. Bom, o que, que eu posso interpretar aqui e já passo para vocês. Aqui em cima nós temos o menu, certo? Um menu que quando eu venho aqui e utilizo a barra de rolagem, ele já fica fixo. Tá. Mas este menu aqui, ele já possui uma div. Então, com certeza tem uma div e todos esses itens estão dentro dela. Por quê? Porque fica mais fácil, pessoal, quando a gente for utilizar o CSS, que ele serve para quê? Para estilização, né? Para colocar as cores, né? Para posicionar as coisas no seu devido lugar. Então faz muito sentido ter uma div e todos esses itens dentro. Por exemplo, aqui vocês podem ver esse carrossel aqui, bonito, né? Automático. Com certeza ele está dentro de uma div, né? Por quê? Para posicionar ele aqui onde ele está com todos esses itens. Por exemplo, aqui, ó, onde está essas categorias. Certeza que tem uma div ali. Com certeza tem uma div para poder organizar. Aqui, um exemplo perfeito também. Tem aqui uma div, né? Ou, na verdade, pode ser que não seja uma div só. Pode ser que tenha 3 divs aqui, né? 3 seções, e aí com o CSS a gente consegue colocar uma do lado da outra. Geralmente a gente usa display flex, tá? Mas fica tranquilo. Isso aí a gente vê mais pra frente, algo mais intermediário ali, mas vocês vão pegar rapidinho nos projetos, tá? Então é só para vocês terem uma ideia do que é uma div, tá bom? Eu vou criar aqui colocar uma estrutura de div para vocês poderem ver como que funciona aqui. Bom, pessoal, o que vocês vão ver em tempo real? Já deixei preparado aqui, tá? Minha colinha aqui com a minha div. Eu vou aproveitar agora, já para a gente avançar legal, tá? Já introduzi o CSS aqui, por quê? Porque para vocês entenderem a div, eu preciso aplicar um pouco de CSS. Então vamos lá. Já deixei aqui tudo adiantado, tá? E aí já fica tranquilo, vai copiando, confia que eu já explico aí. Eu vou dar uma classe aqui para essa div. Vou dar uma classe, vou chamar de container. Beleza, agora aqui dentro eu vou criar, né, vou colocar uma H2 aqui, coloquei um exemplo aqui, ó, minha estrutura div. Bacana, essa daqui vai ser a principal, né? Bom, beleza. Agora o que eu vou fazer aqui? Essa div que vocês viram aqui eu criando é a div principal. Então imagina, vocês já viram? Eu não sei se na casa de vocês tem isso. Sabe quando vocês têm ali aquelas Tupperwares, vamos dizer assim, que uma encaixa dentro da outra? Já viu? Caixa dentro de caixa. É isso que nós vamos fazer. Essa div aqui maior, eu dei o nome para ela de container, tá? Daqui a pouco eu vou parar e vou falar mais sobre isso. Ela precisa ter um nome quando eu for estilizar, tá bom? Então eu criei uma div principal, uma caixa principal. Dentro dessa caixa coloquei um H2, beleza? Agora eu vou criar 3 caixas aqui dentro dessa caixa, tá? Então eu vou criar essa div aqui. Vou criar mais uma. Vou chamar ela de box, tá? Vou separar ela assim para ficar dessa forma. Eu vou copiar, tá, pessoal? Vou clicar aqui, vou criar 3. Então eu tenho uma caixa maior, tá vendo? Ó, ele fazendo referência. Tenho mais 3 aqui, ó. 1, 2, 3 caixas. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um texto aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Pode ser parágrafo mesmo? Vou colocar um parágrafo aqui dentro, tá? Dessa primeira caixa e vou colocar minha primeira div. Vou colocar caixa, vai, pessoal, para ficar mais fácil para vocês. Minha primeira caixa. Vou pegar esse parágrafo inteiro, copiar ele e vou vir aqui dentro
e colar, e vou vir nessa outra aqui e colar também. Pessoal, muita atenção aqui, tá bom? Não é difícil, é simples, porém, para você que é iniciante, você pode se perder, tá? Muita atenção, porque a tag de abertura da div está aqui, tá? E a de fechamento dela está aqui. Este parágrafo eu coloquei dentro, tá? Entre as duas. Se eu pegasse, por exemplo, e colocasse ela assim, já estaria errado. Então, muita atenção nessa parte aí, tá? Bom, vou fazer uma pequena pausa aqui para explicar o que é essa classe. Pessoal, vocês possuem a casa de vocês, a residência, seja comprada, seja alugada, seja comércio. Toda residência, todo terreno, toda casa, ela possui um número. Ela tem um endereço, que é o nome da rua, e o número. Então vamos dizer que a classe ali é o número da sua residência, é o número da sua casa. Então nesse caso aqui, essa div ela precisa ter um nome. O nome que eu coloquei para ela é box, poderia ser caixa, poderia ser qualquer nome da sua preferência. O ideal é que você trabalhe com nomes que você possa lembrar depois, né? O que você está fazendo. Como nós vamos estilizar todas elas de uma vez, então eu dei o mesmo nome, né, para as três, tá bom? Mas se eu quisesse estilizar, né, com CSS essa daqui diferente dessa, com certeza, logicamente, eu colocaria aqui box-1, já é diferente dessa, tá? Então, muita atenção. Então, é para isso que serve a classe. Eu estou dando um nome para essa div. É a mesma coisa de você pegar uma caixa aí na sua casa e você guardou várias coisas e você quer saber o que está guardado. Você coloca um nome, né? Então, você vai colocar um nome para lembrar. Por exemplo, que nem eu falei para vocês, eu tenho celular, eu tenho carteira aqui, eu quero guardar na caixa, eu quero um nome. Qual que é o nome que eu posso escrever ali? Itens da minha mesa. Poxa vida, já sei, né, o que tem ali, né? Então tá fácil. É a mesma coisa aqui. Então você precisa primeiro dar um nome aí para a div. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós já vamos aplicar aqui o CSS. Eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Então recomendo vocês copiarem, tá? Volta o vídeo, copia tudo aí, escreve de novo. Pessoal, dedo no teclado. Praticar. É assim que se aprende, tá? Então eu vou apagar tudo aqui, ó, desde essa lista ordenada até aqui em cima, tá? Para ficar mais fácil para nós, tá bom? Então nós vamos começar agora um CSS, tá? E eu vou explicar como que funciona esse CSS e nós vamos fazer ele de duas formas aí. Bom, pessoal, o CSS tem duas formas da gente fazer. Primeiro, lembra que eu falei para vocês que a tag head é onde nós colocamos metadados. Nós colocamos algumas tags dentro dela. E uma dessas tags é fazer a conexão com o CSS. Só que existe duas maneiras da gente fazer essa conexão. Qual que é a primeira? A primeira é aqui dentro de head, né? Eu vou dar um espaço aqui dentro, tá vendo? Preste atenção aí, pessoal, dentro da tag head, tá? Então, aqui dentro eu vou escrever style e vou apertar um enter. Vou apertar mais um enter, tá? Os códigos do CSS, pessoal, precisam vir aqui dentro da tag style. Esse é o melhor exemplo para a gente pegar erro. Se esquecer e colocar o código CSS aqui dentro, o HTML não entende. Por quê? Quando você coloca uma tag style, você está dizendo, é como se você dissesse assim para o navegador. Navegador, eu estou inserindo uma tag style aqui dentro porque eu quero personalizar o meu código. O navegador fala, ok, eu vi que você colocou a tag style, então você está autorizado. É isso. Se você coloca fora, o navegador vai dizer, eu não entendo esse código, eu vou processar do jeito que eu bem entender. É isso, beleza? Então a gente vai começar aqui. Lembra que nós colocamos o nome, ó. A caixa principal nós chamamos de container. E as outras caixas nós demos o mesmo nome. Então já percebe aí que a caixa maior tem um nome diferente e essas três possuem um nome igual. Então vamos vir aqui dentro da tag style, que é a primeira maneira, tá, de se utilizar CSS. Neste caso nós estamos utilizando a tag style dentro
da tag head. Então vamos começar aqui. Bom, primeiro, para eu estilizar aqui o container, pessoal, eu preciso chamar ele, né? E como que chama? Eu preciso dizer assim, ô navegador, eu quero estilizar o container. E o navegador fala, tudo bem. Para você estilizar o container, uma classe, lembra uma classe? Você precisa colocar o ponto. E o nome da classe. Qual que é o nome da classe? Container. Então vamos vir aqui, ponto container. Agora o que nós precisamos fazer, pessoal? Nós precisamos abrir aqui as chaves. Tá? Coloca chaves, abre as chaves, né? Automaticamente o VS Code já coloca as duas, a de abertura e de fechamento. E aperta o Enter. Nesse espaço aqui, então se acostume, pessoal, se você precisa colocar as linhas, né, de marcação dentro das tags, no CSS não é diferente. Dentro aqui desses bigodes, né, vamos dizer assim, nós precisamos colocar as nossas linhas de comando de CSS. Agora eu vou fazer aqui uma troca de tela para me falar melhor com você. Vamos lá. Pessoal, o CSS é o seguinte. HTML é esqueleto. É o melhor exemplo que eu posso dar para vocês. E o CSS é o quê? A cor. Se é branco, se é vermelho, se é alto, se é baixo, se é mais largo, né? Então, assim, CSS é a parte de estilos, tá? Então, assim, para você chamar uma classe, é conforme eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, vamos voltar lá. Beleza. Aqui dentro de container, eu vou colocar algumas linhas de comandos aqui do CSS que talvez vocês não vão entender aí de início, tá? Mas com o tempo vai pegando, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer aqui agora nessa estrutura? Neste container, pessoal, eu vou mexer na largura dele. Para mexer na largura, eu preciso escrever a palavra width. E vou colocar aqui uma largura que eu deixei marcado 80%. Tá? Então ele já começou. Algumas coisas vocês não vão ver aí visíveis na tela de início, tá? Mas conforme nós vamos colocando aqui, ele vai fazendo a alteração, tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui para o navegador que a largura deste container é de 80%, tá? Para vocês entenderem no início, é isso. Então, o que eu vou colocar aqui agora? Algumas configurações básicas, por exemplo, margem. Né? Ah, detalhe, eu fui tão intuitivo aqui, né, pessoal? Quando vocês vierem aqui escrever, ó, por exemplo, margem, e apertar um Enter, automaticamente, o que o VS Code vai gerar? Ele vai gerar 2 pontos aqui e ponto e vírgula, tá? Se vocês forem escrever CSS e vocês esquecerem de colocar esse ponto e vírgula no final, ó, ele já vai reclamar aqui embaixo, tá vendo? Ó? Ele tá dizendo, ô, tá faltando um negócio aí, cara. Você precisa colocar mais um item nessa linha para poder ficar correto. E esse item, no caso aqui, é o ponto e vírgula. Então, pessoal, vou voltar aqui à tela. Vocês percebem que HTML e CSS, eles possuem algumas diferenças, mas é muito tranquilo, tá? Para você que é iniciante, pode parecer um pouco difícil no começo, mas não é, tá? É uma questão de acostumar mesmo, de praticar, de ficar mexendo, de ficar fazendo, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma margem 0, alto. Pessoal, não se assuste, nesse momento eu não posso entrar em muitos detalhes com vocês, explicar certinho, tá? Eu pretendo gravar outras aulas, por exemplo, CSS, e falar só de CSS. Mas esse aqui é um aulão genérico, tá? Por quê? Porque para os próximos projetos que eu vou colocar no canal aí, vocês assistindo essa aula, né? E com certeza também, viu, pessoal? Pesquisando no Google, acompanhando as outras dicas que eu vou dar no canal, isso vai ficar muito fácil para vocês. E até mesmo você que é iniciante, quando você for começar a acompanhar um projeto que a gente vai criar ali, de um site, para você não ficar perdido. Poxa, o que é div? Eu nunca vi isso. Quer dizer, se você assistiu ao aulão, você vai saber o que a gente está fazendo aqui, tá? Bom, vocês já perceberam que já mudou aqui, né? Só de eu colocar margem 0 e alto, ele já mudou. Ele tirou a estrutura daqui para cá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar um text traço align, dar um enter ali e vamos selecionar o center. Vou dar um Ctrl S. Lembre-se de salvar, pessoal. Vocês viram? Toda a linha de código que eu vou fazendo, eu salvo.
Então olha o que nós estamos fazendo, nós já estamos centralizando, tá bom? E olha só, deixa eu te falar uma coisa, não se assuste com isso aqui, não se assuste, é com o tempo que você vai pegando. Então vocês viram que eu coloquei algumas linhas aqui, ó, text align para centralizar, coloquei margem zero alto. O que eu estou dizendo? Navegador, zera tudo. Eu quero fazer tudo do zero, quero fazer as minhas configurações tudo do zero, né? Então é isso, tá? E vocês vão pegando aí. Bom, vamos pegar aqui o border. Eu vou escrever aqui border, tá? E vocês vão ver o que ele faz. É mais fácil. Vou dar um enter. Aqui dentro, essa borda ela vai ter o quê? Ela vai ser 2 pixels do tipo sólida. E vou colocar aqui a cor que eu deixei separado. Jogo da velha 333. Ele já puxou a cor aqui, ó. Vou salvar. Olha só que bacana. Então vocês viram o que nós fizemos aqui? Com essa marcação border, com essa linha de código border, nós dizemos que essa borda ela tem 2 pixels de largura, tá? Eu vou diminuir aqui para 1 pixel para vocês verem, ó. Então Ctrl S, já mudou, né? Então nós estamos dizendo assim, navegador, eu quero que aquela borda tenha 2 pixels de largura e ela seja do tipo sólida. Pessoal, o que é o tipo sólido, né? Para mim poder ser bem simples na explicação. Essa borda, vocês podem ver que ela é contínua ao risco dela, né? Ela vem aqui, ó. Ela vem reta, vem aqui. E existem outros tipos de borda. Pode ser que tenha uma borda do tipo tracejada, aí já é outra linha de código ali. Mas assim, pessoal, estou focando assim no que é mais utilizado, tá bom? Então, tipo sólido aí. E no final eu tenho que colocar a cor que eu quero. Eu posso vir aqui, ó. No caso eu tenho uma extensão instalada, tá bom? Mas fiquem tranquilos. Nos projetos que nós iremos fazer no canal, com certeza eu vou orientar vocês a instalarem outras extensões para ajudar, tá? Mas nesse caso aqui, ó, eu vou passar o mouse aqui em cima e eu vou mudar de cor, ó. Vou vir aqui para esse vermelho, Ctrl S, e olha só, ele já alterou aqui. Então vamos voltar lá, vou deixar aquela mesmo. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Tem que colocar um padding aqui. O padding eu vou explicar, pessoal. Vocês vão ver muito padding, né? E como é um aulão bem objetivo, bem básico, isso aqui eu preciso passar para vocês. Vamos lá. O que é o padding, né? Nós utilizamos aqui em cima o margem e agora fica mais fácil eu explicar para vocês o padding. Por exemplo, vamos aqui na tela. Vocês podem perceber que temos um espaço aqui em cima, certo? Ó, tem o título. Entre o título e a linha aqui superior, nós temos esse espaço em branco. Da mesma forma, desse último, vamos dizer aqui, parágrafo, para essa linha de baixo, nós temos um espaço. Quando eu coloco padding 20 pixels, o que eu estou dizendo, navegador? Eu quero que entre a linha da borda e o item que eu tiver mais próximo aqui, ou da parte superior, ou da parte superior, ou da parte inferior, da direita ou da esquerda, eu quero que você coloque 20 pixels de espaço interno. Então é a mesma coisa de você pegar uma caixa, vou usar o exemplo da caixa de novo, e todos os itens estão do jeito que você... eles estão dentro da caixa, fechado. Quem está olhando de fora está vendo que está organizado. Mas quando você abre a caixa, tem um item encostado num canto, outro no outro. Quando você coloca 20 pixels de padding nessa caixa, você vai pegar todos os teus itens, ó, e colocar eles mais próximo do centro. Né? Eu acredito que vocês vão entender. Então é isso que o padding faz. Então é um espaçamento interno que você coloca e aí os itens eles ficam mais para o centro. Quer ver? Eu vou aumentar esse padding aqui para 50. Ó. 50 pixels e vou salvar. Olha só o que ele fez. Ele expandiu mais. Por quê? Por que ele expande? Porque o espaçamento que eu estou colocando, né, é interno. Então ele entende o seguinte, espera aí, ele quer mais espaço interno, mas vocês podem ver que os itens, ó, eles ficam sempre para o meio. Por quê? Porque você está colocando 50 aqui, ó, 50 aqui,
50 aqui, 50 aqui. Tem todo esse espaço branco aqui, pessoal, porque a gente não tem mais nada, não tem coluna aqui com mais informações, tá? Olha só, vou colocar 100. 100 pixels. Olha o que ele fez. Ele aumentou ainda mais o espaçamento interno. É claro, né? Se fosse uma caixa já tinha já tinha estourado aí, né? Já tinha rasgado. Mas olha só, vocês conseguiram entender que o espaçamento é interno. Olha como que aumentou aqui, tá? Então eu vou voltar para 20 pixels. E o margem? O margem é o espaçamento externo. Por exemplo, como nós estamos estilizando até a tag, a classe container, eu vou vir aqui em cima, por exemplo, e vou escrever, ó, margem. Navegador, eu quero espaçamento de margem. Aonde? Eu posso utilizar só margem, vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Ou eu posso dizer exatamente onde eu quero. Ó, eu quero margem top, topo, em cima, tá? Em cima. Então, margem top, eu quero de 50 pixels. Vou salvar. Deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui ele não vai ativar, né? É coisa muito simples, pessoal. Obviamente que não vai funcionar, né? Como eu já estou utilizando o margem aqui, eu preciso tirar ele, né? Eu vou excluir ele aqui. Vou salvar, tá? Ele vai voltar aqui para o canto. E agora eu vou colocar, pessoal, margem top. Vou colocar 100 aqui, ó, 100 pixels. Olha o que ele vai acontecer. Vocês perceberam que ele trouxe o item aqui para baixo. Ele trouxe, ele não mexeu na estrutura. Continua a mesma largura aqui, tudo, só que ele pegou essa caixa e mudou de lugar, tá? Pessoal, é perfeitamente normal, tá? Na área da programação, na área do desenvolvimento, você errar uma linha de código, você esquecer, você ter que pesquisar, é a coisa mais normal do mundo, tá? Já aconteceu de eu estar ali escrevendo uma linha de código e pesquisando ali, e por conta de uma vírgula o código, por exemplo, não funcionar. É normal, isso acontece, tá? Então, nesse caso aqui, o erro era porque eu já tinha utilizado o margem, né? Então, vocês puderam perceber o seguinte, ó. Se eu colocar 200, ó, ele está aumentando o quê? O espaçamento externo à caixa, tá? Mas os itens aqui na caixa não foram modificados, tá bom? Eu vou voltar aqui para o que estava. E vocês irão ver muito isso, tá? Muito, margem, pad, e vocês vão pegar. Outro item importante de padding que eu vou explicar para vocês aqui é o seguinte, para ficar mais fácil. Funciona assim, ó. Eu vou colocar aqui 20, 15, 15, 20. Vou dar um Ctrl S. Ó, já teve uma modificação. Eu vou mudar aqui para menos só para dar uma diferença, para vocês entenderem melhor. Bom, o que eu estou fazendo nesse padding? Vocês perceberam que quando eu vou escrever padding aqui, eu tenho padding left, top, bottom, right, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar o padding no local específico, por exemplo, só no topo, só embaixo, no bottom, só na direita, no right, só no left. Ou eu posso fazer dessa forma aqui, que é muito utilizada, né? E o pessoal considera até mais profissional. O que eu estou dizendo? Eu estou escrevendo apenas a palavra padding dizendo eu quero 20 pixels aqui em cima de espaçamento, eu quero 5 na direita, é sempre no sentido, tá? Pro meu aqui, né? A maneira que eu estou filmando, sentido horário. Então eu quero 20 aqui em cima, 5 aqui na direita, 5 aqui embaixo, tá? E 20 aqui, tá? Então, se eu mudar esse 5 aqui para 10, olha só, ele já aumentou a distância aqui só desse item de baixo. Se eu colocar 20, então, só recapitulando, é uma sequência com 4 itens. Se você colocar somente 3, ele vai executar, ele vai excluir esse que você não está utilizando e vai aplicar nos outros 3 lados, tá bom? Então, geralmente eu utilizo muito assim com 2, tá? Se você deixar, por exemplo, aqui 2, 20
e 5 pixels, o que, que ele entende? Ele vai entender que é para aplicar somente em cima e embaixo, tá? Então funciona dessa forma. Se eu colocar, por exemplo, 3, ele vai entender que é para aplicar em cima e embaixo, e o último ele vai tratar tanto para a esquerda quanto para a direita. É isso que ele faz. O que tiver faltando, ele vai completar, tá? Então vamos avançando aqui. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou estilizar a classe box, né? Então o que nós vamos fazer? Vocês percebem que estou dentro da tag style, porém aqui dentro ó, nós temos o container, abriu e fechou aspas. Agora nós vamos chamar o box. Então a mesma coisa, ponto box. Abre os bigodes ali, fecha, beleza. Então nós vamos começar nele agora. O que, que eu vou fazer? O box, pessoal, é as caixas, tá? Então, vamos recapitular. Essa é a caixa maior. Aqui dentro dessa caixa nós temos 3. Que inclusive eu nem mudei o nome, né? Depois eu faço alteração aqui. Bom, o que, que eu vou fazer aqui que vocês vão entender perfeitamente. Dentro desse box, né, essa caixa box, que inclusive as 3 estão com o mesmo nome. Daqui a pouco eu vou fazer uma brincadeira aí. Eu vou colocar uma cor. Então eu vou colocar background, color. Deixa eu ver o que eu escrevi ali de cor. F0, F0, F0. Então Ctrl S. Olha só, ficou muito claro, né? Vou colocar uma cor mais escura aí. Ctrl S. Beleza. Sumiu até o título, né, pessoal? A gente vai mudar isso aí. Vocês entenderam? Nós temos a caixa maior. Dentro dessa caixa nós temos 3, olha só. E aí, como é o mesmo nome para cá, é o mesmo nome para as 3 caixas, então o que acontece? A cor ficou igual. Ah, Ítalo, mas eu quero cores diferentes para essas caixas. O que, que nós vamos fazer? Muito simples, ó. Eu vou vir aqui, ó. Essa caixa aqui eu vou mudar para traço 2, acrescentar, e aqui traço 3, certo? Já vou até corrigir isso aqui, ó. Escrever segunda, terceira. Beleza. Automaticamente, como eu mudei os nomes aqui, só ficou uma chamada box, somente ela pegou a cor. As outras 2 não. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. E vou chamar as outras, ó. Ponto, box, traço 2. Abre os bigodes aqui. Ponto, box, traço 3. É isso? Isso. Beleza. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou aplicar o background aqui, só que uma outra cor. Então, o background, tá vendo, pessoal? Prestem muita atenção que o VS Code ele ajuda você a completar. Ó. A gente quer aplicar o background color. E eu vou escrever aqui red, tá? Ctrl S, olha só. Agora nesse de baixo eu vou aplicar outra cor. Yellow. Então o que, que nós temos aqui? Nós temos a caixa maior e as 3 caixas aqui dentro, cada uma com a sua respectiva cor. Só que eu estou um pouco incomodado com essa primeira caixa aqui, ó. Por quê? Porque eu não vejo o que está escrito aqui, né? Tá escuro, cara. Não consigo enxergar. Será que tem como resolver? Claro que tem. Nós vamos vir aqui. Lembra? Minha primeira caixa, ó. Minha primeira caixa. Qual que é o nome? Box. Então vou vir aqui dentro e vamos aplicar aqui o código, o nome chamado color. Tá vendo? Color. Qual que é a cor? Eu vou colocar branco, tá? Pode ser esse daqui, tá? Jogo da velha FFF. Ou vou escrever white aqui, ó. Ctrl S. E olha só que legal. Já ficou ali com a cor branca do texto, tá bom? Foi um exemplo bastante simples, né, pessoal? Mas assim, vocês puderam ver aqui um conceito já de CSS sendo aplicado, tá bom? Por quê? Para pegar aquele exemplo da div, tá? E nós já aplicamos aqui o CSS para aproveitar aí, para trazer, né, para
para vocês poderem entender melhor tanto a questão da div quanto a questão do CSS. Pessoal, eu fiz um corte aqui porque eu resolvi, tá bom, trazer mais detalhado, porque já aproveitando que é um aulão mesmo, né? Então busquei mais algumas informações até para explicar melhor para vocês aqui essas questões da margem e do padding, porque vocês vão utilizar muito. Bom, margem zero, pessoal, o que eu estou dizendo aqui? Navegador, eu não quero que tenha nada de margem, já vai ficar definido, né? Então, por isso que vocês viram aquela hora quando eu coloquei o margem ali top, o bottom, ele não aceitou, porque eu já estou dizendo para ele, ó, eu não quero nada de margem. E o que significa o auto? O automático eu estou dizendo assim, navegador, posiciona o item do jeito que você quiser. Fique à vontade. O que o navegador vai fazer? Ele vai posicionar o centro, né? É isso. Trazendo para termos mais técnicos aí, porque eu coloquei numa explicação para vocês, mais para poder aí atingir, né, o entendimento de vocês. Aqui, ó, margem zero define que o elemento não terá margem no topo, na direita, na parte inferior ou na esquerda. Em outras palavras, não haverá espaçamento entre o elemento e seus elementos vizinhos, tá bom? O zero. E o automático foi o que eu acabei de falar, né, o alto. Define que a margem esquerda e a margem direita do elemento serão ajustadas automaticamente pelo navegador para que o elemento seja centralizado horizontalmente dentro de seu container Py. Então, ou seja, colocou margem zero e alto, navegador, ele vai centralizar, porque se ele vai deixar zerado esquerda e direita, ele coloca para o meio, beleza? Pessoal, o padding também é basicamente aquilo que eu expliquei para vocês, né? Então, o que acontece? Quando você coloca o padding dessa forma, 20 pixels e 5 pixels, né? O que o navegador vai entender? Ele vai entender que é 20 para a parte superior, 5 para a parte inferior, e aí ele pega esses 5 aqui e espalha para a esquerda e para a direita, tá? Da mesma sorte, se você colocar aqui, por exemplo, 20 novamente, ele vai respeitar. Ele vai respeitar 20 no topo, 5 na parte inferior, 20 na direita. E a esquerda, o que ele faz? Ele completa automaticamente. Então é bem provável que ele vai pegar, como é sentido horário, ele vai pegar esses 20 aqui e aplicar lá, tá bom? Então vamos dando continuidade aí. Bom, pessoal, vamos aprofundar um pouco mais nos principais, tá? Nos principais códigos aí, né? Propriedades, né? Do CSS que a gente vai utilizar muito. Então vamos lá. Vamos aproveitar esse box aqui, tem a caixa, né? Caixa 1, 2 e 3. O que eu vou fazer aqui? Vamos aplicar... vamos mudar o tamanho dessa fonte aqui. Como que muda o tamanho dessa fonte? Nós vamos utilizar o fonte -size. Vou colocar aqui 20 pixels. Olha só, ele já aumentou ali o tamanho, tá? O que nós vamos utilizar também? O fonte weight. O que ele faz? Ele aumenta, pessoal, a espessura da sua fonte. Vamos colocar aqui o fonte weight. Eu vou colocar 600, só para ver, ó. Dá um Ctrl S. Olha só como ele ficou. É semelhante ao negrito, tá? Bom, vamos ver aqui também, o color nós já aplicamos, né? O color muda a cor da fonte, nós já aplicamos. Já utilizamos também o background color, né? Só uma observação, o color sozinho, ele muda a fonte, tá? O background color, ele vai colorir a seção, a caixa, tá? Então tem essa diferença aí. Bom, nós temos também aqui outras propriedades, mas que vocês vão utilizar muito no começo para vocês que são iniciantes, né? Por exemplo, nós criamos aqui a border, tá? Vamos colocar nela um arredondamento, né? Vocês podem perceber que essas bordas estão bem assim, com pontas, né? Então o que eu vou fazer nessa caixa principal aqui, container, eu vou vir aqui escrever border -radius, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar 15 pixels. Ctrl S. Olha o que ele fez. Ele já trouxe aqui um arredondamento para a borda. Vocês lembram que eu falei lá no começo de que daria para colocar na imagem, para alterar a largura,
e a altura dela, mas eu não queria fazer? Então, nós vamos brincar com isso agora. Eu vou tirar esse margem zero aqui. Na verdade, eu vou tirar... Eu vou tirar esses 80%. Vamos brincar aqui. Eu vou colocar 50 pixels, só para vocês verem o que vai acontecer. Vou salvar. Olha só. Né? Então, ele mexeu na largura. Nós temos também o height, né? Que é a altura. Eu vou colocar aqui 100 pixels. Salvei. Olha só o que ele fez. Como eu estou mexendo na caixa principal, então olha só, ele pegou aqui, né, a altura, olha o que ele fez, quebrou tudo, né? Quebrou tudo, a estrutura, né? Então basicamente é isso que essa linha faz, tá? Então eu vou voltar aqui, vou tirar esse camarada daqui. Salvar, aí o navegador ele vai preencher automático. E aqui eu vou colocar 80% novamente. Posso colocar 50%? E ele está mexendo. A porcentagem, pessoal, esse tipo de informação eu preciso pegar um conteúdo mais detalhado para explicar isso separadamente, fica melhor, tá? Mas vocês podem perceber que o avanço da porcentagem aí, para manipular os tamanhos, ele é maior do que o pixel, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui para vocês os 50 pixels, ó. Bem menor, né? Então, assim, é uma razão, proporção totalmente diferente, tá? Ó, coloquei 500 pixels para ele fazer isso aqui, né? Vamos colocar aqui 20%. Olha só a diferença. 30%. Olha o avanço que ele tem. Então, é diferente, tá? Então, assim, pessoal, basicamente é isso. Tenho outros aqui anotados, tá? Eu vou ter aqui o que eu citei, tá? Que é o display flex, né? Aí você tem o position, que tem ali alguns itens, só que assim, eles são estruturas um pouco mais avançadas, né? Então assim, para eu explicar aqui vai ficar muito mais longo aí, nós já vamos para quase 1 hora de aulão, né? De HTML e CSS, mas eu tenho a certeza que com essas informações de HTML e CSS que vocês estão tendo aqui, vocês já vão conseguir acompanhar aí os projetos básicos que nós vamos começar a criar, tá? E já podem ficar tranquilos, tá? Vou fazer aulas separadas explicando o position, né? Explicando aí o display flex. Aí você vai ter display flex, flex direction, o row, que é de linha, justify content, né? Então isso aí são itens do CSS que eu preciso utilizar, por exemplo, ali um exemplo melhor para você. Por exemplo, desenhar uma página de login para a gente fazer, por exemplo, aparecendo um monte de vezes, né? Mas faz parte. Display, né? Display grid, tem grid template columns, grid template rows e linha. Então, assim, não se assustem, né? Eu acredito que nessa uma hora aí vocês aprenderam, pessoal, vocês aprenderam muita coisa mesmo, tá? E na hora que a gente começar a fazer os projetos aí, vocês vão perceber o quanto essas informações são úteis, tá? E para mim não sair daqui sem explicar, né? Qual que é a outra maneira, né, de utilizar o CSS, né? Imagine vocês estarem trabalhando aí num projeto profissional e o CSS ele vai ficar muito grande. Então imagina, na mesma página que está o HTML, o CSS fica meio bagunçado, né? Aqui eu usei porque é pouca coisa. Mas profissionalmente, olha só como é que nós vamos fazer. Vou vir aqui para minha tela de aula. Aqui fora, tá? Eu vou criar um arquivo, new file, chamado style.css, né? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar todo esse código aqui, CSS que nós criamos, não precisa tag, tá? Isso aqui é bacana. Como eu estou criando um arquivo somente de CSS, o meu código em si, né? A minha estrutura não vai precisar que eu coloque a tag lá dentro, tá? Uma vez que eu já criei o arquivo. Então, eu vou pegar todo esse código aqui, CSS, somente ele, e já vou colar aqui dentro. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Lembre-se, pessoal, Ctrl S. Como eu tenho já dois arquivos diferentes, olha só. Que apareceu uma bolinha aqui, né?
Então o VS Code está dizendo, você não salvou o que você fez ali por último. Então eu vou apagar essa tag aqui agora, style, né? Vamos voltar aqui e vou dar um Ctrl S. Poxa vida, hein? Quebrou tudo o código? Não, pessoal, o que aconteceu? A gente tirou o CSS aqui da frente e colocou no outro arquivo lá. O que eu preciso fazer agora é o seguinte, é dizer aqui para o meu HTML, ó, o seguinte, HTML, procura um arquivo chamado style.css e conecte com ele. Então é isso que a gente vai fazer. Aqui dentro da tag head, nós vamos escrever link e vir aqui, ó, em CSS. No meu caso, ele já puxou o nome, né? Style.css, ele precisa estar idêntico aqui, tá? Se estiver, por exemplo, styles.css e eu salvar aqui, ele não vai funcionar. Agora, se eu pegar aqui, ó, apagar esse S e garantir que é o mesmo nome, ó, vou salvar e ele vai puxar toda a configuração. Pessoal, é isso, tá? É um aulão bem básico mesmo, não me aprofundei nos itens que eu citei para vocês, mas eu tenho a certeza que vocês aprenderam muito, tá? Pratiquem, vocês viram os códigos ali no início, né? A marcação, ensinando a colocar uma imagem, ensinando a colocar um link, tá? Eu fiquei devendo aí, devia ter colocado um vídeo aí também, tá? Tem como fazer, mas a gente ao longo dos projetos aí a gente vai aprender tranquilamente, tá? Estudem, pratiquem, tá? É algo que eu sempre recomendo e faço muito. Vai no Google, pessoal, vai no Google, escreve lá modelo de HTML para criar formulário, pesquise. Embora a gente vai fazer o projeto aqui no YouTube, se você quiser aguardar, eu vou ficar muito feliz, tá? Mas pesquise no Google ali exemplos de CSS, fique à vontade. O Google está aí para isso, tá bom, pessoal? Para ser utilizado. Galera, forte abraço e vamos para cima aí.